Eu descobri com 4 meses que eu estava grávida. E assim, eu tava com uma vida ativa. Então, assim, eu sempre fui muito ativa. Quem me conhece sabe que eu não paro. Sempre academia, treino funcional, corrida e exercício na praia, enfim. Então, eu tava nessa pegada, tava com um corpo bem legal, né, uma estrutura bem bacana. Não estava competindo, porque o projeto, infelizmente, tinha acabado, o ABA, mas eu sempre continuei, mesmo, né, na carreira solo, vamos dizer assim. Isso você com quantos anos? Eu já tava, em 2017, eu tava com 21. 21. Então eu já tinha uma bagagem bem grande desde o triatlon. E no triatlon? E não parei, né, de competir. Mas eu parei de competir, mas não parei de praticar atividade. Sim. Porque é o que eu te falei, aquilo sempre ardeu dentro de mim, né? E aí, em 2017, eu descobri, com 4 meses já, e assim, eu tava... Não tinha nada, não me parecia nada. Falei, cara, o que tá acontecendo? Mas você sentiu o quê? Eu não senti nada. Eu precisei fazer... eu fiz um exame HCG, de sangue. Aí eu fui, a minha tia, vamos fazer um exame pra mim. Não deve ter nada, não. Aí quando eu fiz, deu os hormônios lá em cima. Não, você tá gravidíssima. Aí eu, meu Deus. Aí eles seguraram a minha mão e falaram, você não vai parar sua faculdade, você não vai deixar de fazer o seu esporte. Meus pais foi muito... assim, no início eu fiquei com muito medo. Falei, nossa, vão brigar comigo, porque meu pai é pastor e a gente é de uma família cristã, né, evangélica, então tinha aquele tabu, né? Aquele meio preconceito, assim. Então eu fiquei com medo. E aí, quando eu contei pra minha mãe... Como é que foi contar? Você contou pra quem primeiro? A primeira pessoa eu contei pra minha tia, que assim, é minha segunda mãe, né? E aí ela falou, não, você vai lá e vai fazer a ultra pra ver como que essa criança tá aí dentro, porque você não para, você é muito ativo. Eu falei, nossa, não deve ter mais nada aqui. E aí, quando eu fui fazer, o coraçãozinho tava igual o meu, aceleradíssimo. Aí minha mãe foi comigo, né? Aí assim que a gente saiu de lá, a gente desceu, eu falei, cara, minha mãe deve estar arrasada comigo, né? Quando a gente saiu do local, né, do exame, ela falou, minha filha, você só não vai parar a tua faculdade. Eu tô aqui porque você quiser. A gente tá aqui, a gente é família e estamos junto com você. E quando contou pro pai? Contei pro pai, o pai, meu Deus, filha. Aí eu chorando. Tipo, pro meu pai eu segurei muito, porque a gente estava com uma viagem marcada pro Ceará. E nessa viagem os planos era de eu ficar lá. Eu tenho uma tia que mora no interior do Ceará, a gente nunca tinha ido visitar ela. E meu pai, por ser pastor, ele é cantor também, ele tava com uma agenda pronta lá. Então eu falei, cara, se eu contasse pra ele agora, já era. E vocês foram com ele? E eu fui com ele. Eu ia e eu tive que ir com ele, né? Então, mas você contou antes de ir, não? Eu contei, assim, uma semana antes. Aí eu falei, pai, tem uma coisa pra te contar, não tô aguentando mais. Com a minha cara de choro, já chorando, né? O que foi, minha filha? Alguém morreu? Aconteceu? Eu, não, pai, eu tô grávida. Aí ele, puxa, minha filha, como que aconteceu? Aí, minha filha, relaxa, a gente tá com você. Aí eu, sabe, aquele peso. Eu falei, meu Deus, eu imaginei tantas coisas na minha cabeça, nem não foi nada disso. E como é que foi o perrengue, assim? Então você parou... Aí eu tive que parar. Na verdade, eu não parei, não. Eu só mudei a modalidade, né? A gente viajou e lá eu corria na areia, mesmo grávida mesmo, eu já tava com uns 5 meses, né? Eu já tinha feito a ultra, então o médico falou, não, tá tudo bem, você é atleta, então você sabe que o limite que você pode chegar, né? Então eu falei, cara, se eu parar eu vou ficar doente, né? Porque aquilo tá dentro de mim, eu não posso parar aquilo. Eu sei que vai fazer bem pro bebê. Então eu corria um pouquinho, mas eu pratiquei muita natação, tanto que hoje minha filha adora água. Não sei porquê, né? Mas eu pratiquei muita natação, muita atividade, pilates, o funcional. Eu continuei fazendo tudo, né? Só adaptando algumas coisas. E aí, com uns 7, 8 meses, assim, mais ou menos, eu já comecei a sentir um peso, acho que foi ficando mais pesado. E aí, depois que ela, tipo assim, nasceu, tem essa situação, né? De recém-nascido. A gente sabe que não é fácil. Foi aí assim. Aonde você resolveu mudar de triatlo pro trail run? Sim, e aí foi uma influência muito boa do meu técnico, do Ricardo, que eu conversei com ele e tal. A gente ainda tentou treinar, né, pro triatlo. Falei, eu quero voltar, porque eu tenho o sonho de fazer o Ironman, não sei se você já, né? Tenho o sonho, eu vou realizar em nome de Jesus, né? E ele falou assim, então, eu acho que agora, por questão da maternidade, né, o triatlon requer muito tempo de treino, você sabe disso. E eu acho que você deveria focar mais na corrida. Aqui na região a gente não tem um atleta assim com um potencial tão grande quanto o seu.
E a nossa equipe tá precisando de mulheres na equipe. Então, pensa direitinho bem o que você acha. Eu pensei, né? Eu já tinha feito uma prova, né, já tinha gostado do trail. Então, eu falei, cara, eu vou embarcar nessa. E aí, assim que as coisas melhorarem, né? Porque tudo é um processo, né? Cada fase, eu falo que a fase que eu tô agora com ela é, assim, nossa, dá pra respirar bem profundo. Mas no início foi bem mais difícil, né? Então, eu falei, cara, eu vou ficar só no trail. E aí, a oportunidade que me surgiu, que eu consegui voltar pro triatlon, eu vou treinar para a prova que eu quero, que é o Iron, né? Então, no início foi bem difícil, né? Eu tive que dar mais atenção a ela, né? Normal, quem é mãe sabe como é que é essa correria. Você não dorme, e aí você tem que amamentar, e aí você tem que cuidar de madrugada, enfim, aquela coisa. Mas eu, graças a Deus, tinha minha mãe, que a gente sempre revezava. Eu dormia com a minha filha, a Alice, e de madrugada, quando ela chorava para mamar, eu levantava, dava mamar, minha mãe vinha, ficava com ela no colo enquanto eu dormia. Então, a gente revezava, assim. Então, eu não tive tanto aquele peso de cansaço, né? Sim. O emocional e tudo mais. Mas eu sempre tinha minha mãe ali do lado para poder me dar um auxílio, me dar um suporte. E qual a dificuldade de ser mãe solo? Lu, eu falo que é tudo... Cada fase é uma fase. Então, assim, você precisa ter uma cabeça muito boa, muito forte. Você precisa se blindar, primeiramente, né? Porque é muita coisa, muita gente falando, querendo dar palpite, né? Querendo saber do que aconteceu, né? De como você consegue lidar com isso. Mas se você se blindar, você ter orientação espiritual, ter uma fé muito forte, acreditar que tudo é um processo, que tudo é um tempo, que tudo vai passar, que tudo são fases. Eu acredito que assim fica mais leve. Então, foi isso que eu tentei fazer. Cada dia que passava, tinha dias que eram muito difíceis mesmo, né? Eu falo, não tenho vergonha de falar disso. Tinha dias que eu levava ela para a faculdade e a gente dentro do ônibus, ela golfava em mim toda. Tipo assim, e eu tinha que parar, trocar. Aquilo, na minha cabeça, era a vontade de parar de chorar e desistir de tudo. Não vou mais estudar. O filho é difícil, a maternidade é difícil, mas eu, respirava fundo. Falava, cara, é só um processo, essa fase vai passar. E hoje eu fico relembrando disso e falo, cara, imagina se eu tivesse desistido lá atrás. Olha só. Você tá em qual período? Eu tô no 6º período, terminando no próximo ano. São 8 períodos? São 8 períodos. Mas eu já trabalho nessa área, né? Eu já venho estagiando, dou aula de corrida através onde eu dou aula, onde eu faço estágio, né? Que é no RR Training, é tudo no mesmo lugar. Minha equipe, meu lugar de estágio, é uma família ali. Então, eu faço estágio, mas eu já, por ter essa carreira, por ter já essa bagagem, né? Dentro do triatlon, do trail, isso para mim já soa de forma leve. Então, assim, eu acredito que quando eu tiver a formação completa mesmo, não vai ser nada difícil para poder seguir a carreira, seguir como uma personal, então, né, professora de educação física e tudo mais.